Versão brasileira, etc. Hub, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje é um dia muito especial, todos são, mas hoje é demais, porque iniciaremos juntamente com o Conselho da Mulher Empresária Executiva da Associação Comercial, uma enorme caminhada, onde nós iremos demonstrar através da experiência da mulher empresária e executiva, né, muito conteúdo para vocês. E para que nós consigamos, né, contemplar isso, nada mais correto e assertivo do que nós falarmos com o próprio conselho vivo, né, na sua estrutura. E eu vou chamar aqui a coordenadora Roberta Oliveira, tá, do conselho. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Esse projeto que vai ser muito especial, muito inspirador, certo? E tá feliz? Estou super feliz. Eu também estou muito feliz. Eu gostaria de pedir a você, né, que nós apresentássemos, né, as outras de uma forma honrosa, né? As profissionais, as empresárias que estarão e estão no conselho, por gentileza, e que estão conosco na mesa. Com certeza. Quando o nosso presidente Renato Paniagua fez esse convite para eu assumir o Conselho da Mulher, né, esse ano e próximo ano também, eu tive muito cuidado, mas eu já sabia quem eu ia convidar para compor esse grupo comigo, essa coordenação. Isso é o melhor dos mundos. Sim. Nós já sabemos. Profissionais, assim, exemplares, super competentes, de sucesso e pessoas, assim, que eu estimo muito, sabe? Pessoas, assim, muito sérias, muito corretas. Então, eu convidei a minha amiga Bianca Botelho, que assume o papel de vice-coordenadora, e a minha amiga Mariana Tomé, que assumiu o papel de secretária, mas dentro do conselho a gente definiu ter um grupo gestor. Então eu sou a coordenadora, a Bianca ela entra como também líder de relacionamento. Sim. E a Mariana líder de projetos. Nossa, uma equipe maravilhosa, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito feliz, de verdade. Eu queria mandar um grande abraço a toda a associação comercial, a estrutura administrativa, o corpo, né, de conselho, das diretorias, enfim, em nome do presidente Renato Paniagua, ao qual nós temos um orgulho muito grande de ter nos apoiado desde o início do projeto, né, que nós já tínhamos feito uma grande temporada juntamente com o Conselho do Jovem Empresário. Agora estaremos juntamente com vocês, sim, tá certo? Eu acredito que essa parceria seja porque tem muita coisa que o empresário, a empresária precisa ensinar, aprender, né, e expandir todo esse entendimento, né, para que novas conexões, novos fomentos, né, novos projetos se iniciem, né, e fiquem fortalecidos aqueles que já existem, não é mesmo? Sim, isso mesmo. Acredito que esse espaço aqui vai ser um momento para a gente poder compartilhar ideias, compartilhar o que deu certo para um, ou aquilo não toma esse caminho, que eu fui e deu errado. Eu acho que a nossa experiência no dia a dia conta muito, sabe? Por que não nos apoiarmos, nos ajudarmos? Então, esse espaço aqui é para você, empresária, que venha fazer parte da associação comercial, se associar, participar das nossas reuniões do conselho. Vocês são muito bem-vindas. É muito legal. De verdade, olha aqui, ó. Você tá vendo? Que legal. Existem projetos que nós conversamos, episódios que nós realizamos, e você sente a energia, do que vai ser exposto, né, através dos especialistas e das especialidades. E eu sinto isso de verdade. Sejam super bem-vindas, tá? Obrigada. Com certeza não estarei em muitos, ou na maioria deles, porque eu acho que tem que ser mesmo, né, essa união, essa força que a mulher já estabelece, né, e cada vez mais demonstrando essa capacidade
que eu digo sempre aos meus amigos e falo isso à minha esposa e à minha família. A mulher, ela consegue ter uma sensibilidade que o homem não a possui. Não a possui. E para as empresas, né, para o mundo, do mundo das relações, a capacidade de vocês, mulheres, precisam ser demonstradas e gerarem conteúdos onde que a gente consiga levantar essa bandeira. E não é uma bandeira de machismo, feminismo, não. É uma bandeira de competência, né? Exatamente. Então a gente está falando sobre competência. Eu acho que o mais importante de tudo isso é levantar esta bandeira, Isso né? mesmo. É de paz e de competência, pela cidadã e pelo cidadão. E para uma melhor sociedade, não sou candidato, nunca serei, tá certo? Então tá joia. Roberta, eu queria aqui, de uma forma bem natural, né, lhe perguntar como você entrou no conselho, um pouco sobre a sua história. Eu Sim. acho que nós também poderíamos direcionar, né, a Bianca, a Mariana, a mesma pergunta, para nós entendermos quem são vocês, né? Isso, vamos lá. Bom, eu sou campograndense, mas em 2009 eu tive a oportunidade de sair de Campo Grande, eu fui morar em Cuiabá, eu tive a oportunidade de trabalhar na Johnson & Johnson, que ajudou muito na minha carreira, e de lá eu decidi ir para São Paulo, porque eu tinha muito que crescer ainda, eu tinha muito que me desenvolver, e eu ainda trabalhava no mercado corporativo, né, eu ainda era CLT, e em 2016 eu decidi empreender. E aí foi quando eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar na maior seguradora do Brasil. Eu me especializei em proteção da renda, planejamento financeiro, previdência privada. Aí eu decidi que era hora de ter a minha empresa e eu abri uma corretora de seguros. Continuei morando em São Paulo, morei lá por 14 anos. 14 anos? 14 anos. Também abri uma outra empresa lá, que é uma empresa que eu tenho mais 2 sócias. Eu estou sempre rodeada por mulheres. Eu tenho mais 2 sócias, que a gente tem uma empresa de consultoria empresarial, treinamento, desenvolvimento. A gente tem um foco muito grande em mulheres. Tá. E a gente também trabalha com assessoria de comunicação. A gente fala que não é só de imprensa, porque a gente faz um trabalho bem completo. Diferente. E aí, com a pandemia, acabei voltando, né? E decidi ficar aqui de vez, porque aqui está a minha família. E aí, a minha irmã, a Valéria, ela é associada há muitos anos à empresa que ela tem com meu pai. Não sei, deve ser mais de 20 anos já que eles são associados à associação comercial. E ela é diretora da casa há mais de 10 anos. E daí, ela fez o convite para eu conhecer a associação comercial. E eu fui, me associei. Aí eu levei um projeto para a gente fazer alguns encontros de network, que é um projeto que eu já tinha em São Paulo, que chama Confraria de Negócios. Sim, já escutei falar já ali dentro. Então, daí a gente fez alguns encontros, aí veio a Juliana Aranda, que é uma diretora da casa, assumiu o Conselho da Mulher, aí eu comecei a frequentar, conheci a Mariana lá, a Bianca, nossos pais são amigos, então nós nos conhecemos fora da associação, mas eu levei ela para casa também, que ela não era associada, Exato. né? Uhum. Aí levei a Bianca para casa e lá a gente fez várias amizades, vários negócios. E aí hoje, é até legal da gente contar essa história, a gente tem muito orgulho, porque hoje a gente tem um hub de negócio, que é um ecossistema com 4 empresas, no qual compõe a minha corretora de seguros, uma inteligência imobiliária, uma empresa de saúde e segurança do trabalho e uma advocacia empresarial, que é da doutora Mariana. Sim. Então, hoje nós somos em 4 sócios e o que é legal, nós nos conhecemos dentro da casa do empresário. Graças ao associativismo. Graças ao associativismo. Olha a importância, né, gente? Sim. Então, assim, é um lugar que realmente a gente consegue se desenvolver, fazer bons negócios, boas parcerias, crescer. A Mariana, eu conheci ela dentro do Conselho da Mulher. A Alve, que é a nossa outra sócia, eu já tinha estudado com a Alve 2º grau, mas reencontrei lá, a gente não tinha contato. Legal. E a Patrícia, eu conheci ela numa dessas reuniões da confraria. Então, assim, surgiu e a gente está aí nesse hub, que chama Seed Business, fazendo um trabalho bem legal, né?
se desenvolvendo bastante, graças a Deus, porque a união faz a força. Com certeza. Eu sempre acreditei nesse formato de parceria. Em São Paulo a gente já vivia muito isso. Sim. Lá é comum, né? E é isso. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Então, eu sempre tive facilidade de fazer conexões, juntar pessoas. Já dei muito treinamento para equipe, já formei equipe. Então, eu tenho, assim, muita bagagem, sabe? Comercial mesmo. Eu falo que eu tenho comercial na veia. É uma eu bagagem. acho que eu tenho, né? Com Você certeza. você tem uma bagagem humana muito boa. Você Obrigada. entendeu o que eu quis dizer. Eu conheci, né, rapidamente, eu fui tomar um café com vocês, eu Sim. conheci, né, a City Business, eu achei espetacular, poxa, eu passo ali toda hora ali, né, e ali próximo ao shopping, Sim. e eu sentia uma energia, assim, algo que com um ecossistema mesmo de ideias, de energia em relação é algo muito novo. É muito né? novo. Você fazer essas amarrações, Sim. esses encontros, né? No mesmo sistema, aonde contemple vários braços, né? É para pessoas, né, que gostam de pessoas. Porque senão você não vai se inserir dessa forma, né? Isso. E eu achei muito legal a ideia. Meus Obrigada. parabéns de verdade. Inerente, não pode ser inerente à associação, né? Mas é inerente mesmo. Pelo espírito empreendedor de vocês, de verdade. Nossa, eu fiquei maravilhado, de verdade. Eu acho que a gente trouxe um modelo de negócio inovador, né, para Campo Grande. Total. É bem bacana. Porque eu pensei assim, né, tava muito parada em Campo Grande, porque a vida de São Paulo é muito agitada e eu sentia muita falta. Eu imagino. Então chegou um momento que eu estava assim, ou eu volto ou eu fico aqui. Eu falei, não, vou ficar aqui então, deixa eu arrumar trabalho. Aí eu pensei, por que não, né, buscar profissionais como eu, que querem expandir, querem crescer, têm vontade, têm garra, tem capacidade. Então, daí elas toparam o desafio e a gente está aí já colhendo frutos. Isso é muito legal, em pouco tempo. Pouco tempo de seed business, mas se for ver a nossa carreira, a gente tem muito tempo, né, já na estrada aí. E conseguiram fazer esse hub, esse ecossistema, justamente pelas experiências adquiridas por vocês, né, que fazem parte, né, desse ecossistema, Isso né? mesmo. Então é por competência, pelo histórico, não é só, vamos tentar fazer algo, não. Pelos nossos históricos, das nossas experiências, concluímos que nasce City Business. Muito legal. E foi bem legal, porque assim, igual eu falei, eu tenho uma outra empresa, né? Então, a gente passou quase 6 meses aplicando a metodologia da minha outra empresa de consultoria, de planejamento, de pesquisa de mercado, dentro da City Business. Então, a gente fez a tarefa de casa, que é raro o empreendedor fazer isso. Já começa. Não, vamos primeiro desenhar o projeto para a gente poder startar. Então, a gente fez a lição de casa. É legal, né? É muito legal, né? Porque você começa já com a consultoria dentro de você mesma no início. Sim. Né? Então é diferente de você estar andando, vem os problemas que eles aparecem, né? Toda empresa, todo empresário, empresária passa por essas situações, né? E aí vem consultoria. Aí vem consultoria. Aí o pessoal mexe um pouco nas feridas, né, do ego administrativo, né? E aí falou assim, não, quem não compra a ideia, né, que aí é o início do fim, né? Você chama a consultoria e não compra a ideia, fica muito difícil, né? E aí o início do fim, vocês começaram ao contrário. Oh, meu Deus, tinha que ser mesmo. Meus parabéns, cara. Obrigada. Que isso. Aí vamos ouvir a Bianca, né, a história dela. Vamos ouvir a Bianca Botelho agora. Minha história é um pouco parecida com a da Roberta, porque eu também fiquei bastante tempo fora, né? Mas eu fui morar fora, eu tinha 15 anos, que eu fui fazer o terceiro, na época, colegial, hoje ensino médio, né? Fui fazer em São Paulo, e aí fiz toda a minha vida acadêmica por lá, então fiquei também 16 anos. E aí me graduei, sou administradora de empresas, né? Fiz MBA, pós-graduação, alguns cursos fora do Brasil. Legal. E trabalhei em algumas multinacionais, sempre na área de marketing. E me apaixonei loucamente pela área de marketing. Tem um amigo meu que fala assim, você ganhou no bingo da vida. Porque tem muita gente que não acerta, né, na profissão e tal, e eu me apaixonei logo de cara.
E adquiri muita experiência, porque entrei como estagiária nas empresas, fui crescendo, fui trainee, gerente, e aí chegou o momento de casar, ter filho. Falei, vou voltar para minha terra. Porque lá nos idos de 2002, São Paulo já era uma loucura, né? Nossa. Já ficava 2, 3 horas em trânsito dentro de casa, de carro. Aí importei meu marido, paulistano. Falei, vamos para Campo Paulistano Grande. mesmo? Paulistano da Nossa Gema. Senhora. Sofreu um pouco no início para se adaptar, né? Aqui. Mas deu tudo certo. E aí montei uma empresa sozinha. Comecei com eu mesma, né, numa empresa de planejamento de marketing, que ontem fez 23 anos. Meus Parabéns. parabéns. Além de aniversário, é uma vitória, né, muito pessoal, né, em relação a isso. 23 anos de empresa. E de planejamento de marketing, que muita gente nem sabe o que é. Sim. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz com essa história, né? E há 4 anos o meu marido veio integrar a minha equipe, aí atuando na parte de gestão de processos e gestão financeira. Então, hoje a gente praticamente olha a empresa como um todo nessa parte de gestão, né? Que legal. Então, hoje temos uma equipe, né? Crescemos, mas nós somos uma empresa boutique. Sim. Então, a gente tem poucos clientes, mas contratos que realmente a gente consiga fazer esse olhar global, né, e completo. Então, só sobrevivo de planejamento de marketing e ele agora agrega, né, essa parte. E olhando para trás, em retrospecto, né, vi que acertei, porque agora meu filho está morando em São Paulo, estudando, fazendo o caminho da mãe, né? Isso que eu te falar. O ciclo. O ciclo. Aí vou para São Paulo, fico um pouquinho, mas falo, já quero voltar. Porque, né, Sim. muito movimento, adoro, né? São Paulo é maravilhoso, mas, assim, é um turbilhão, né? E o seu tempo, ele vira de São Paulo, não é o seu tempo, né? É um pouco meio... nos grandes centros, né? Mas São Paulo, principalmente. Aí falei pra ele, agora você tá na idade, né? Tá com 17 anos, vai desbravar a sua própria vida, seu mundo, né? Fica aí, mas eu fico um pouco lá e já volto pra cá, pro aconchego de Campo Grande, né? Tá. E a empresa, qual o nome? Primeiro Plano Gestão. Plano Gestão. Eu tô seguindo. Ah, bacana. Que legal, Primeiro Plano. Então tá jóia. E aí esse encontro iniciou... E aí destino, né? Porque conheci a Roberta num jantar dos nossos pais. Minha mãe falou, a filha deles, as filhas vão e elas são ótimas e você tem que ir. Falei, então eu vou. E lá... Minha mãe falou assim, a gente vai sair para jantar, né? Com o Dr. William, com a Nisa Helena. E ela falou que ela vai levar a filha, que é para vocês irem. E assim surgiu a amizade. Então, foi aqueles encontros do destino. Ali a gente já se conectou, né? Ela falou, vai para a associação comercial, para você conhecer. Até então não era associada. Aí fui, conheci. Comecei a participar do Conselho da Mulher, até então, na gestão da Juliana, né? E lá, a Mariana também já tinha tido um breve encontro anterior, mas reencontrei Mariana lá. E aí já todas nos conectamos. Então, o destino, ele age a favor do bem, né? Legal. Quem procura o bem. E é bom Campo Grande também, né? É isso, né? Porque é uma ligação, assim, que você fala assim, é destino? Não, é Campo Grande. Você não fala. Você é Campo Grande. Eu acho sensacional essas histórias. É lógico que a gente está aplicando a Campo Grande, existem isso nas outras cidades, tal, mas é muito legal, né? Essas interações humanas, onde, poxa, esse aqui eu conheço, ou essa aqui eu conheço, aí ligou e que se cruzam, eu acho muito legal. Quem ama a gente é isso mesmo, né? E tem algo muito importante, muito especial que eu gostaria de falar sobre o Conselho da Mulher, né? Que ali a gente discute ideias e projetos. Então, acaba um pouco a solidão da empresária, que tem 1000 coisas para fazer e 1000 desafios nesse mundo maluco que a gente vive hoje, né? E a gente encontra pares, né, como elas e como muitas outras que estão ali, e a gente discute projetos, e isso é de uma riqueza enorme. Sensacional. Então, é um momento em que vale muito a pena participar. Uma troca, né, uma troca de experiências, né, de visões, né, isso é muito legal, muito legal.
Agora você conduz aí, você vai conduzindo. Agora vamos ouvir a doutora Mariana também. Ai. Bem, eu sou Mariana Tomé, sou advogada, vim de Goiânia. Goiânia. Aí, o meu sotaque, eu achava que aqui eu ia passar despercebida. Porque, de certa forma, algumas pessoas aqui puxam R, mas eu percebi que não. E aí, quando vão me perguntar de onde eu sou, perguntam se eu sou de Minas. Que é praticamente uma fronteira ali, ó. Aonde que é? Eu sou de Goiânia, mas todas as De vezes Goiânia. Goiânia. Mas a fronteira... Ah, tá, da divisa ali, divisa tá. Goiás com Minas. Eu pensei, Goiás. Aí você falou Goiás de Goiás. É, de Porque Goiás eu não com sinto Minas. você com sotaque de Todas Goiânia. as pessoas, tipo, 99% nunca me perguntaram se sou de Goiânia, sempre perguntam se sou de Minas. E pra mim tá tudo ótimo, porque eles são ali, ó, brothers. Pãozinho de queijo, café. Tipo, vem na minha casa, eu vou na sua, tá tudo maravilhoso. Eu mudei pra cá em 2015, morei em Aquidauana 4 anos. Meu marido, ele passou no concurso, foi lotado em Aquidauana, chorava todos os dias, porque eu achei desesperador. Nunca quis morar em cidade do interior, sempre gostei de cidade grande, sempre gostei de passear, ir pra vários lugares. Então, pra mim, foi tipo uma morte em vida. Mas, quando era pra ir embora de Aquidauana, eu não queria. Porque eu gostei tanto que eu falei, gente, eu não quero sair daqui agora. Mas vim. E aí, eu cheguei em Campo Grande em 2020, com vários projetos, só que a pandemia, ela parou todos os meus projetos. E aí, eu me ressignifiquei. Abri o escritório, eu já tinha escritório em Aquidauana. Aqui, eu abri o escritório fisicamente em 2022, salvo engano. Meu atendimento é voltado para empresas, porque até então em Aquidauana eu atendia muito o empregado, que ali tinha muitas reclamações trabalhistas e ali o fluxo era mais rápido, que eu conseguia, hoje chegava um cliente, em 2 meses eu tinha uma audiência, já tinha um retorno disso, então o escritório rodava muito bem. Aqui, como tinha um lapso maior, principalmente por conta da pandemia e tudo, resolvi migrar e fui para o lado empresarial. Então, eu conheço o outro lado e aí eu consigo traçar boas estratégias para a empresa, tendo conhecimento do que o empregado ou que a outra parte vai alegar. Então, isso é muito bom. Muito bom. Estagiei no TRT, minha família inteira é do concurso público. Então, eu fui estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, que é a 18ª região. Meu pai, minha mãe até que não, mas meu pai, o sonho dele era que eu fosse juíza. Aí ele falava, ela vai ser juíza. E hoje eu vejo, não desmerecendo a profissão de juiz, até porque o peso é muito grande. E a responsabilidade é muito grande. E principalmente pelo fato de quando você está ali no interior, a vigilância da sociedade também é grande. Então, é uma profissão que admiro, embora não tenha o meu perfil. Porque Deixa eu fazer só uma pergunta. Você chegou quando em Aquidauana? Que ano? 2015. Em 2015. Morei lá 4 anos. 4 anos. 4 anos. Eu tenho um grande amigo meu, ele era juiz lá em Aquidauana, foi um tempão, aí depois ele ele veio para Campo Grande, e ele não é mais um magistrado, hoje ele é empreendedor no digital, e o cara... O Zé Andrade? O Zé Andrade, o Zé foi um tempão lá, já fui lá. Acho que quando eu cheguei, eu não sei se quando eu cheguei ele estava ou se quando eu cheguei ele estava saindo. Eu acho que ele estava saindo, então. O Zé ia para Aquidauana lá na casa dele, era sensacional. Chegou um momento, eu acho que quando ele saiu, entrou, eu não sei se foi o Giuliano, mas eu sei que teve uma época em Aquidauana que todos os 3 juízes chamavam Juliano. E aí era uma confusão, porque um era Giuliano, o outro era Juliano Pereira e o outro era Juliano do Alibe. O do Alibe, eu sei quem é. Ficaram os 3. E foi um período que todo mundo falava assim, tá, quero falar com o Juliano. Gente, mas aí tinha que ser específico. Começávamos a falar pelo sobrenome, porque senão ninguém sabia com quem queria falar. Mas foi uma época muito engraçada. E quando eu vim pra Campo Grande por conta da pandemia, eu percebi que eu tinha que conhecer pessoas. E aí eu comecei a participar de grupos associativos. Ouvi falar da associação comercial, queria participar da associação comercial. E quem me levou foi uma amiga, a Márcia Cabral, que me apresentou. Por conta dela, eu ingressei. E conheci a Roberta no Conselho da Mulher. A Bianca eu havia conhecido previamente por meio de uma amiga em comum nossa. Reencontrei no Conselho da Mulher. E aí, a gente começou a nossa conexão. E hoje, eu e o Roberto somos sócias. Temos a Bianca nessa parceria aqui, ó, incrível. Que legal. Mas você vê que ela falando... Ela tem um espírito empreendedor mesmo, né? A visão, né? Você viu? E ela não para e isso é muito legal. Nossa senhora, então você advogou em Aquidauana. Meu avô foi um dos fundadores, tem um busto lá, João
de Castro Almeida de Castro. Tem um busto lá. Meu pai nasceu em Aquidauana. Meu pai, quando eu saí de Aquidauana, ele achou péssimo, porque ele ama aquela cidade. É quente. Todas as vezes que ele vem, ele tem que ir lá. E ele tem que ir no pesqueiro. Porque se ele não for no pesqueiro, ele não foi em Aquidauana. Então eu imagino. Aquidauana interior é muito gostoso. Eu sou apaixonado. Muito. Meu sonho é morar lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, meu sonho é esse que eu estou realizando. O sonho do momento, porque a gente tem vários sonhos, então do seu momento é esse. Mas eu quero, nossa senhora, morar no interior. Eu adoro conhecer todo mundo, conversar, entendeu? Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Muito bom, né? Tem uma frase que eu acho que é do Roosevelt, acho que é dele, né? Que ele fala que primeiro você faz negócios, depois você faz amizades. Eu gosto muito disso. Não você fica amiga e daí você faz negócios. Primeiro você faz negócio, aí você conhece o lado profissional, aí você vai conhecer o lado pessoal. Eu acredito muito nessa frase. Sensacional. Eu não sabia dessa frase. Tem, depois eu vou pegar ela certinho e te passo. Não, eu vou sair daqui e já vou atrás dela. Mas eu acredito muito nisso. O uso é sensacional, tem várias coisas. E assim, é tão bacana esse lugar que a gente está do associativismo, da Casa do Empresário, que a gente criou um grupo de amigas, que claro, né, está nós três. Aí está a Alves, está a Patrícia, que são nossas sócios, a minha irmã e a Cidiana também, que eu não sei se você conhece, ela é assessora de imprensa da casa. Mas eu conheço algumas pessoas lá, mas Cidiana eu não me lembro. E a gente formou esse grupo de amigas, a gente faz um encontro por mês, a gente sai para jantar. Não tem nada a ver com confraria de negócios. Não tem nada a ver, mas para você ver assim como que é bacana isso, né? Você vai, conhece pessoas interessantes ali na reunião do conselho ou em algum evento da casa. Porque o Conselho da Mulher, ele é um benefício para o associado, para a associada, né? Tanto aquela pessoa que trabalha numa empresa, que pode ir representando a empresa, né? Que a gente fala que é a intraempreendedora ou uma executiva, né? Uma profissional liberal. Então, é um benefício que a casa oferece. Você não paga nada para participar, só precisa ser associado. Não é nem para participar, né? É para aprender. É para estar ali junto, porque aprende, também ensina. É aprender. Por exemplo, a nossa primeira reunião do conselho foi há 1 semana e meia atrás. Isso. E nessa agora? Foi agora. Foi dia 8. Dia 8? Dia 8 de abril. Foi a nossa eu anoto tudo, não ligam não, porque depois um dia eu vou fazer um livro. Mas vai, fala. A nossa primeira reunião foi dia 8 de abril e uma das dinâmicas que nós fizemos foi justamente pegar várias empresárias e para que elas comentassem qual foi a estratégia de marketing que elas fizeram que mais deu retorno. E qual a intenção disso? Porque o que deu certo para o seu negócio pode não ter dado para o meu, ou o que deu certo eu ainda não fiz. Sim. E aí eu posso testar. Então, o associativismo ele é muito bom por conta disso. Você acaba fortalecendo e trazendo experiências novas para outros tipos de negócios que podem ser replicados. E, às vezes, sanar uma dor ali que a pessoa... Por que né? Existem muitos porquê que... Porque acabei de escutar, eu não pensava nisso. E, às vezes, é num pequeno que você resolve um macro, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu fico imaginando na parte digital, né? O digital é muito interessante, porque é no corte que você sente. Então, em poucas palavras, umas coisas mais assertivas. E eu passando isso para um conselho, as pessoas passando as experiências, conversando sobre as situações, as dinâmicas, né, as políticas aplicadas, sei lá, a comunicação organizacional dentro de tudo isso. Aí ele pega só aquela parte, muitas vezes ele te passa para um caminho onde que vai ser mais assertivo, né? O conselho é um gerador de insights, né? Então, o marketing falando, né? A gente viu nessa dinâmica, porque a nossa proposta, e acho que foi uma das razões que a Roberta me chamou e chamou a Mariana, porque a gente é muito inquieta. A gente tem essa característica. E aí, quando a gente se reuniu e falou, vamos fazer uma proposta absolutamente diferente. Porque a pessoa se deslocar da casa dela para aquele encontro, ela está deixando a casa, talvez o marido, filho, né? Enfim, pais idosos, a empresa. Então, ela tem que aproveitar aquele tempo. Então, vamos fazer com que esse tempo seja um tempo de qualidade, né? E aí a gente sentou e a gente fez um planejamento em que praticamente todas as reuniões têm dinâmicas para que as pessoas interajam, para que as pessoas troquem experiência, tudo.
E no fim da reunião a gente viu o brilho nos olhos, né, das pessoas. Foi muito que bom, assim, foi a gente muito não bom. conseguia terminar a dinâmica, ninguém queria parar. Aham. Né? E dando tempo, que a gente tem que ser muito fiel, né, ao tempo de duração da sim. reunião. A gente falou, gente, daqui 15 dias tem mais. Então, Sim. é um momento, assim, de uma troca muito rica. É bem bonito de ver. Deixa eu fazer só uma pergunta, é porque Sim, eu tenho que pode aproveitar fazer. o tempo com vocês. Só empresários que podem participar do conselho, ok. Mas homens empresários podem escutar o que é tratado ali ou não? Só para eu saber. Então, a gente quer criar esses momentos, que os homens possam estar juntos. Para aprender. Para aprender com a gente. Mas é. Mas, na verdade, eu acho que tem que ser uma troca, né? A gente não tem. Isso. O que é legal é que a gente não tem isso. É só mulher, ou é só homem. Não. Acho que a gente tem que fazer tudo junto mesmo. A gente quer ter esses momentos. Quando a gente tiver, a gente vai te convidar. Me avisa porque eu quero participar. Sim, você tem muito a acrescentar, muito a somar. Não. Eu quero ficar aí escutando. É porque é percepção, entendeu? Eu tô falando isso porque na minha vida de empresa, eu percebi muitas coisas com mulheres, entendeu? E eu não estou falando por causa... porque as mulheres elas possuem uma visão um pouco diferente dos homens. E eu já me dei conta que algumas coisas que eu consegui resolvê-las dentro das estruturas corporativas que eu trabalhei ou que eu passei, que faltou em mim sensibilidade. E aí ela encontra... eu estou falando sensibilidade em relação à visão da situação específica. Porém, ela já agregava a competência devida em todos os setores que ela estava ali trabalhando. E me falta, às vezes, isso, né? A gente entra muito no automático e acha que a gente... Não, e a sensibilidade de visão, enxergar de forma diferente, eu acho que é muito legal. E eu gosto de estar inserido no meio de tudo. Então eu também adoro. Só por causa disso. Né? E o que é bacana, né? Por que eu chamei elas também? Porque... Eu gosto de estar com pessoas que eu acho que são parecidas comigo. Então, assim, produtividade, que planeja e executa, senão não funciona, sabe? Então, assim, eu gosto de planejar, eu gosto de executar. E a Bianca e a Mariana, elas são assim. Vamos planejar e vamos executar. Não ficar só no mundo das ideias, um dia a gente faz, não. Então, hoje, os 3 pilares do Conselho da Mulher são... produtividade, desenvolvimento e networking. Desculpa aí que eu tô anotando. Então, esses são os 3 pilares. Os 3 pilares do conselho hoje. Isso. Tá? Os 3 pilares hoje do Conselho da Mulher são produtividade, desenvolvimento e networking. Então, você que é empresária, vem para a associação comercial, participar das reuniões do conselho. Se você busca isso, se você também tem como acrescentar, é o lugar próprio para você. Nossa, você começar com uma estrutura já dessa forma, né? Você sabendo, missão, visão, tal, valor, tal, e entrou no Ctrl+C, né? Sim. Hoje em dia entra no Ctrl+C e pronto, acabou. Mas é importante ter também, a gente tem, mas necessita. O foco do nosso trabalho é esse. E a gente fez um plano de ação com foco nesses 3 pilares. O relacionamento sendo desenvolvido como que é? É um desenvolvimento através das relações e em cima de uma produção, né, acompanhada, assistida, é mais ou menos isso, né? A gente quer. Me corrija, por favor. A gente quer que as mulheres que a maioria já são, né? As empresárias que participam, que estão nesse momento de crescimento, elas sabem a importância da produtividade, então, como usar mais ferramentas, algumas ferramentas mais ágeis para que elas consigam ajudar nessa produtividade, otimizar tempo e tudo mais, acelerar o seu negócio. Essa questão do desenvolvimento, porque a gente não pode parar de crescer, parar de estudar. Eu sou adepta do lifelong learning. Então, o desenvolvimento é constante, ele é contínuo. Eu acho que tanto o pessoal quanto o profissional, a gente não pode parar. E também o network, né? Que as conexões, as relações, elas fazem parte. E através de tudo isso, a gente gera negócios, porque os negócios, eles são consequência.
Se começar ao contrário, Não. a coisa, ela se dissolve no percurso, né? Sempre, né? Sempre. Se aquela mulher está indo lá só para buscar negócio, pode ser que ela consiga, mas o conselho ele é muito mais que isso. Mas no meio do caminho descobre, né, que, nossa senhora, eu cheguei aqui com o espírito deste, eu cansei de escutar isso, né? É sempre assim, né? Sim. É sempre assim. Eu vou lá, ela iniciou buscando se interagir dentro de uma sociedade, porque ela estava com um escritório, né, e eu, na época, advogada, então ela tinha que, né, ter as relações, como que você cria? Através do associativismo. Né? Então ela criou, ela foi para ação em relação a isso. Sim. E depois lá se aprende muitas coisas. Iniciou na associação comercial. Isso mesmo. É isso mesmo. E um espaço colaborativo, igual essas dinâmicas servem para isso. Um espaço de apoio, sabe? E a gente tem várias ações que nós vamos fazer no decorrer do ano. A gente está propondo assim, nenhuma reunião ser igual à outra. Vamos repetir, claro, mas nenhuma reunião, igual dia 8, a gente teve uma reunião no formato. Dia 22, que agora é terça-feira, a nossa próxima reunião, ela já vai ser num outro formato. Porque nós somos dinâmicas, lembra? A intenção é não se acostumar com o conselho. Isso. Exato. Não é um lugar que você vai ali, sentar, ouvir uma palestrinha e vai embora, não. Isso, não. Ali, não. E a hora que você for ouvir alguém falar, você for sentar e for ouvir, é com aquela pessoa que realmente ela faz, ela vai falar pra gente o que ela tá fazendo que tá dando certo. Desculpa. Imagina, porque a gente aprende com quem faz, né? Sim. Essa é a nossa ideia. Saindo da caixinha mesmo. Total. Maravilha, né? Moderno, né? Esse modelo, moderno. né? É moderno mesmo. Tem alguma coisa que a associação possa estar corrigindo em cima desses modelos? Porque, poxa vida, né? As pessoas que fazem, né? As estruturas, né? Nós fizemos um plano de ação no qual a presidência e a superintendência, eles aprovaram. Meus parabéns à associação. E eu acredito que é isso que eles esperam do Conselho da Mulher, sabe? Mulheres que estão em fase de desenvolvimento, de crescimento, que querem colaborar, querem se apoiar, atrás de network, numa coisa mais consistente, sabe? Então, nós estamos aí para isso. E além de tudo, ainda faz amizade. Isso. Então, quer dizer... Isso é muito bom. Ele iniciou o conselho agora. Não. Foi quando? É porque eu não conheço a história profunda, Sim. tá? Você quer falar? Não, pode falar. O Conselho da Mulher, porque assim, eu sei desde quando eu estou em Campo Grande, né? Antes eu não vou poder te falar. Mas eu acho que teve o início mesmo, foi com a Juliana Aranda, né? Que é diretora da casa. Eu acho que foi com a Maria Vilma. Ela foi a primeira presidente. Maria Vilma. Então, eu não conhecia o trabalho dela. A primeira presidente do Conselho da Mulher foi a Maria Vilma Rota. Não lembro o ano. Aí após foi Juliana Aranda e agora está sob coordenação da Roberta. Isso, a Juliana ficou 2 anos, então ela fez um trabalho muito bom, né, de consistência. Ela deu visibilidade ao Conselho da Mulher, né? Isso é importante a gente falar. Deu visibilidade, tanto que a gente levei a Bianca para lá, conheci a Mariana lá. Então foi dentro do conselho. Então assim, ela realmente pegou o conselho, falou, não, vamos trabalhar aqui. E foi isso que ela fez. Então daí agora, ficou 2 anos, daí agora a gente assumiu a convite do presidente. Meu Deus, quanto tempo leva uma gestão? Uma gestão? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas podem existir a continuidade pode existir também. Como eu acho que até a própria presidência, não me lembro, se eu não me engano, também tem períodos, né? E dá para fazer. Tem eleição. Acho que o presidente Renato está no segundo mandato, é isso, ele né? Fica até ano ele que deve vem. ano que vem? Ano que vem. Já. Ano que vem que fazem 100 anos, não é? Sim. Nós temos um painel na associação contando os dias, as horas e os segundos para os 100 anos. Nossa, legal. E vocês estarão diante do conselho quando girar esse período. Sim. Nossa, A gente vai fazer, estamos fazendo parte da história da associação. Que Espero coisa que a gente possa legal, contribuir hein? bastante. Que
coisa legal. E meus parabéns, Renato, aí pelo trabalho que já vinha realizando, juntamente com os conselhos, né? Os diretores, o corpo administrativo, né? Poxa, ele deve, então, entregar quando virar os 100 anos. Sim. Que legal. Nossa, deve ser muito legal ser presidente de uma associação, Sim. né? No centenário, No centenário. Né? Muito bacana. Ah, que legal, que legal. Legal, né? E a gente vai estar lá. E a gente também propôs falar hoje sobre o mundo Bunny, né? E o impacto que tem na mulher empresária. Eu chamo as meninas para explicarem. Tá, eu até peço... Vou passar a palavra para a Bianca. Então, tá, João. Bom, Bunny é uma sigla em inglês, né? Sim. Na verdade, ela é já uma segunda sigla, porque a primeira foi o mundo VUCA, né? VUCA. E agora, acho que assim, o mundo hoje gosta de siglas, né? Gosta, explica o pessoal em casa, porque, por exemplo, eu já tinha escutado o VUCA, mas escutado, não entendi. Não tem nenhum problema. Eu passo aqui para ela, se você quiser. Porque na hora que ela mandou o Bunny, eu falei, meu Deus do céu. Como eu resolvi isso saber, né? O B de inglês é brittle, que no caso, em português seria frágil, né? Ou seja, os planos e certezas você nem sempre consegue levar a cabo porque eles se desfazem. Sim. Né? O A de ansioso, né? Tá. Quem não é ansioso hoje, né? Não sei, acho que eu não conheço ninguém que não seja. Não é? Eu sou. Mas eu acho que hoje é muito difícil, porque você vai, por exemplo, comprar um livro, precisa do livro. Você vai não tem na livraria, você vai ali na Amazon, você quer o quê? Que chega amanhã. Se não chega amanhã na Amazon, você vai procurar algum lugar porque você quer o livro para agora. Tá muito rápido, né? A proximidade daquilo que você quer com a consumação de quando você conseguiu, né? Uhum. Aí o N de não linear, ou seja, não tem uma ordem lógica. Né? As coisas, às vezes você acha que está indo assim numa linha reta e de repente tem uma curva que você não previa, né? Uhum. E incompreensível. Esse I de incompreensível é uma coisa que me pega, porque eu tenho uma tendência a procurar uma lógica nas coisas. E aí, quando eu não encontro ou uma explicação clara, é uma coisa que às vezes eu fico incomodada, né? Então, o Bunny é tudo isso, né? É frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E tudo isso gera, eu acho que uma insegurança, né? Um desgaste emocional grande. E uma dificuldade não só da mulher, como de todo empresário, né? Mas talvez a mulher, nesse caso, por que a gente quis abordar esse assunto? Porque a mulher, a gente sabe dos papéis, né? Hoje, já, graças a Deus, muito mais divididos com os homens, mas muitas mulheres ainda carregam fardos, né, que não deveriam, e aí tudo em cima delas, né? A casa, o possível marido, filhos, o pet, os pais idosos, a sua própria formação, desenvolvimento, enfim. Então, e um mundo em que não é linear, como era nos anos 40 depois da guerra, né, ou 50, dificulta. Né? E aí a gente falou bastante disso na hora de criar o plano de ação lá do Conselho da Mulher, em que a gente realmente assim, gostaria de contribuir para que a gente deixasse esse papel da mulher empresária um pouco mais leve, no sentido de ajudá-la, de levar técnica, de levar conhecimento, partilhar, né, as informações. E ela sentir que os problemas que ela enfrenta, não só ela enfrenta, as outras também enfrentam. E aí, nesse compartilhar, eu acho que a gente se sente mais leve. Né? Porque aí você vê que o outro também está passando por aquilo que você está passando, então acho que existe um reconhecimento, né? E aí cria uma conexão. Porque eu falo para as meninas que a presença da vida delas, né, e desse grupo que a Roberta citou, de amigas, é um presente para mim, porque é um momento em que eu saio da minha casa, esqueço os meus problemas, e ali a gente se diverte, fala de projeto, fala de ideias e come tudo. Comida boa. Também, muito importante. Muito importante. Né? Então, são momentos muito ricos, né? E se a pessoa não tem isso, a vida fica difícil, né? Porque se você só tem trabalho, a vida fica pesada. Então, ali, apesar também de toda a seriedade que a gente quer imprimir, né, de trazer pessoas e dessa troca de informação, ser um momento leve nesse sentido, de realmente ter naquele grupo ali uma conexão forte.
Então... E hoje a gente vive um mundo que tem as informações, elas vêm, a gente é bombardeado o tempo todo, cada hora é uma coisa. A gente vê nas redes sociais, né, os gurus ou aquilo, tem que ser desse jeito, faça desse jeito, com umas fórmulas mágicas, e a gente vê que não é bem assim. Se a gente for tentar seguir aquilo ali, a gente fica doida, né? Então eu acho que tá muito assim... A gente é bombardeado o tempo todo por informações, cada um vendendo a sua verdade ali, falando que aquilo é a sua verdade, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque é mesmo, né? Assim, eu acho que falta clareza, sabe, para o empresário, para a empresária hoje. A gente tem que estar todo momento buscando clareza no seu negócio, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Eu acho que isso entra um pouco nessa parte da ansiedade. Total, Sabe? Eu acho também que hoje as coisas, como elas mudam muito rápido, e eu vou dar um exemplo bem trivial, por exemplo. Eu gosto muito de fazer alguns vídeos no Instagram. Tá. Eu estava acostumada a fazer o Reels, cortar aqui, editar aqui. Eu já estava acostumada com a plataforma. 3 meses, estava maravilhoso. De repente o negócio mudou. Eu não sabia onde cortava, não sabia onde editava, não sabia onde fazer nada. E eu vejo isso porque hoje, por exemplo, na empresa, eu tenho um processo X, eu tenho uma empresa tal que cuida do software, de repente o software muda, eu tenho que mudar meu time, É muito rápido essa mudança. E principalmente quando a pessoa ela já tem alguma idade que ela é mais resistente às mudanças, a angústia e o sofrimento ela é bem maior. E isso gera, assim, o medo de errar, de expor a nossa vulnerabilidade, porque, se eu me mostro vulnerável, eu sou fraca, sabe? Como que eu vou me expor como uma mulher, uma empresária com problema ali, sabe? Medo de ser mal interpretada. Eu acho que tudo isso, assim, é complicado. A mulher também passa por aquele momento de, será que ela vai dar conta? Eu acho que a gente se cobra muito. Eu acho que o homem também se cobra, mas a mulher também se cobra muito, sabe? Ela tem que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa filha. Tanto que há pesquisas que elas apontam, por exemplo, a síndrome da impostora. A maioria, o gênero que mais desenvolve essa síndrome são as mulheres, pelo fato de acharem que não vão conseguir. Por exemplo, o homem e a mulher, eles têm o mesmo papel. Sim. São empresários e foram convidados para dar uma palestra. O homem, ele vai se sentir mais seguro para estar naquela palestra e ele confia que ele vai dar conta. A mulher, muitas vezes, ela pode pensar, mas eu não vou dar conta. Mas será que não me convidaram porque acharam, sei lá, tiveram dó de mim? Será que realmente eu vou ser capaz de fazer aquilo? E tem uma pesquisa apontando para isso. E a intenção do nosso conselho, além de ter essas dinâmicas, é justamente fortalecer e trazer a empresária para cá, para perceber que, todo mundo vai conseguir, a gente está aqui para se ajudar. Isso mesmo. É muito importante. Só dizer o seguinte, isso é cultural, né? Tá na genética, não é na genética, é cultural mesmo, porque a vida inteira o homem tinha que ir para fazer isso e aquilo. Sim. E também é cultural essa parte da ferramenta. Eu escutei o CEO do Instagram, me desculpa, eu sempre pego... Não, pode ir, não tem problema. Ele falando justamente isso, essa alteração rápida para você se adaptando, entendeu? Para você sempre ter cada vez mais facilidade nas mudanças no digital. Isso daí não vem do digital, isso daí já vem aplicado já há muitas gerações, mas isso é um comportamento, não é porque, pareceu, não... Ele é propositivo, né? Igual uma marca lança um celular, já tem 2 gerações lá atrás que já tinham sido feitas e aí vai, e assim vai. Mas o que eu acho, o que nós estamos vivendo hoje, em relação muito a esse tema de ansiedade, se eu não me engano, saiu um decreto, uma lei em relação sobre a responsabilidade das empresas, Sim, sobre a saúde... NR1. Isso mesmo. Que ela inclui o risco psicossocial dentro da avaliação da ergonomia. Na verdade, nós, a Seed Business, estamos com palestras relacionadas a isso, porque a intenção é trazer clareza. Porque o que a gente vê, como a Roberta bem pontuou, tem pessoas falando muitas coisas, mas não é esse pandemônio que está sendo retratado. Porque o que a NR1 traz? Ela fala que existe, que é para incluir dentro de fator ergonômico. E o que é essa ergonomia? É a relação do trabalho, das tarefas com o ambiente de trabalho. Por exemplo, quando a pessoa vai digitar, tem que ter a altura certa da mesa até o chão, o encosto da cadeira, essas questões. Quando a empresa não desenvolve um trabalho ergonômico correto, isso
pode ocasionar um risco psicossocial. E esse risco psicossocial, ele pode estar atrelado, por exemplo, a uma fadiga, a uma sobrecarga de trabalho, ao fato da pessoa não estar executando a sua tarefa correta, e isso tem que ser analisado por uma pessoa competente, com expertise, para analisar a questão da ergonomia relacionada ao fator psicossocial. E quem faz esse trabalho? Esse trabalho, ele é feito pelo profissional especialista em saúde e segurança do trabalho. Sim. Se vai entrar um psicólogo, isso vem depois que ele fez toda essa análise e se deu o entendimento de que é preciso na empresa. Claro que as empresas podem criar ali, ter ambientes mais agradáveis, não sei que palavra que eu posso usar. Seguros. Mais seguros, ter alguns benefícios para esses colaboradores, até para questão de cuidar da saúde, né? Ter ali um benefício como plano de saúde, também, né? Que é interessante. Mas, assim, muito está se falando nisso e a gente está levando isso para... A gente, inclusive, vai ter uma palestra na Associação Comercial falando sobre isso, para trazer essa clareza para o empresário, que não é isso que estão falando, e também para ele se adequar ao que precisa ser feito, sabe? Então, a gente já tem algumas palestras no interior. Por exemplo, essa NR1, ela já falava desde sua edição sobre a realização de treinamentos. Então, isso não é algo novo. Isso. E o que a gente vê? Que tem pessoas que, ao falarem sobre as alterações, elas estão incluindo o treinamento, que é algo que já deveria existir desde sempre. A única alteração específica foi em relação a esse fator psicossocial, que ficou muito em aberto. E aí, o Ministério do Trabalho lançou essa semana uma cartilha na expectativa de explicar, mas a meu ver não explicou muito. A gente tem uma ISO que fala sobre risco psicossocial, e essa ISO ela foi feita justamente nos tempos da pandemia por conta das diversas questões psicossociais que estavam envolvidas. E eu acho que esse guia do Ministério do Trabalho poderia ter sido mais elucidativo em relação ao que é. E aí eu faço uma crítica em relação ao legislativo do Brasil. Porque a gente sempre fala assim, nossa, vou fazer uma lei maravilhosa. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma das leis mais bem elaboradas que nós temos. E é reconhecida até em nível internacional sobre sua elaboração. Já ouvi dizer. Mas ela não é efetiva. E o que a gente percebe com a NR1? Ela foi alterada em agosto de 2024 para começar a vigir agora em maio de 2025. Esperaram chegar nos 45 do segundo tempo para falar, nossa, vamos fazer um guia agora para poder explicar. E deixou todo mundo desorientado para poder saber o que iria fazer. E o Ministério do Trabalho solta uma cartilha agora que, a meu ver, foi feito muito às pressas. Então, ela não está tão clara quanto deveria. Mas as palestras, agora vou fazer meu jabá, né? Mas as palestras que nós da Seed Business vamos fazer, porque a gente tem uma especialista em saúde e segurança do trabalho. A gente tem a Mariana que entra com essa parte jurídica, que a empresa tem que tomar esse cuidado. Então, nós estamos trazendo essa clareza, esse passo a passo do que o empresário precisa fazer. É muito importante isso, né? E eu faço convite à Seed Business para nós fazermos depois um episódio vamos sim. dentro da plataforma do etc, tá? Em relação a isso, juntamente com quem toca lá a pasta de editoria, porque isso eu acho que é fundamental, porque eu conheço empresários que estavam desesperados. Outros falam assim, mais uma que eu tenho que cumprir e nem sei como que eu vou fazer isso. Ou seja, a informação não chega direito, né? Então, eu acho que gerar um conteúdo em relação a isso daí, eu acho muito importante. Faço convite. E a gente percebeu, assim, né, que muita gente querendo surfar na onda, tipo, nem sabe o que é, quer falar, quer explicar, mas quem que cuida disso? É a saúde e segurança do trabalho, primeiro, sabe? Então, tem isso também, né? Mas, enfim, importante. Quem que vai cuidar do empresário nessa parte psicossocial? Boa pergunta. Né? Então, quem que vai cuidar da gente? Ninguém. A gente mesma, né? Por isso que a gente tem esse ambiente lá do Conselho da Mulher, olha só. Para trocar ideias, trocar estratégias, para poder trocar o dia a dia, o cotidiano, para não se sentir sozinho. Isso. O Conselho da Mulher, ele... Eu vi que o Clóvis, ele tá tipo assim, a cabeça dele tá tipo... Pá! Porque... Não,
esse tema é um tema muito sério. Sim. Muito sério, e eu me preocupo muito, né? Me preocupo até pela falta, às vezes, da capacidade de entrega da informação, né? Para quem que são os detentores, né? disso. Isso para mim, é muito preocupante, né? Mas, sigamos, eu posso né? até dar um exemplo. Tem uma lei que foi editada agora em 2024, sobre a certificação de empresa promotora da saúde mental. Foi em março de 2024. Aí a lei fala que a empresa que promover isso, ela vai receber uma certificação, vai ser uma certificação feita por uma comissão específica, e a comissão essa certificação vai ser editada nos termos do regulamento. Eu te pergunto, onde está o regulamento? Não tem. E aí eu fiz questão, procurei, pesquisei, não encontrei, eu liguei no telefone da Câmara dos Deputados, porque eu pensei, vamos lá, vamos ver como que está funcionando. Liguei na Câmara dos Deputados para poder saber, a atendente não soube me responder. Ela falou, vou reformular a sua questão e vou passar para o setor responsável. Recebi um e-mail. O e-mail falava assim, olha, você tem que entrar em contato com o Ministério dos Direitos Humanos. Mas eu falei, o Ministério dos Direitos Humanos, ele não vai fazer, porque está falando aqui que tem um regulamento. Então, esse regulamento tem que ser editado pela Casa de Leis, e não pelo Ministério. Então, a gente percebe que tem uma falha, que muitas vezes o que acontece é aquela questão, vou fazer ali uma lei, vou colocar que eu estou mostrando um serviço legislativo muito bom, mas ele não tem andamento. E isso é algo muito grave. Que assusta o empresário. Por exemplo, quando a gente foi até pela CID, nós fomos pela CID, o empresário apontou em relação a essa lei, a gente foi atrás para poder saber e não existe. Então, é algo que fica no limbo. Meu Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma empresa, essa empresa estava tentando importar um produto para congelado, né? Mas tinha legume, crustáceo e grão. Eu levei 9 meses, nós levamos 9 meses pagando uma empresa para fazer todo esse processo lá em Brasília, né? Para eles chegarem depois de 9 meses falando assim, olha, não é Anvisa e nem Mapa. Eu falei, é o quê? É os dois. Meu pai. Aí eu falei, nossa, legal. E agora, como que faz? Agora que está o problema. Porque nem eles sabem fazer. Explicar. Era uma, na verdade, a paella pronta da Itália, não o kit paella. Que aí você encontra paella pronta, com arroz com arrozinho tudo infiltrado no azeite trufado. Paella pronta. Paella pronta. Não existe no Brasil isso, não existe. Não entra. E aí nós conseguimos ajudar a desenvolver o protocolo de análise e de certificação, correndo o risco de, se cair na análise do mapa, se o funcionário, o fiscal tiver de bom humor, ele vai ler a normativa, entendeu? Que já vai estar junto com a documentação, né, de importação. Se ele falar assim, não, eu não vou, ele prende essa mercadoria no porto, congelada, entendeu? Então, assim, é difícil a vida de um empreendedor. É muito difícil. As coisas não são claras, né? Não, nem um pouco. Nem um pouco. É difícil. Eu tô falando isso daí porque, como empresário, eu fico imaginando, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara tá lá, ele não regulou a mesa, certo? Entendeu? E pensa isso, por exemplo, na época da pandemia, que todo mundo foi para home office. Isso que eu te falo. Tanto que teve agora, recentemente, no portal do TST, teve uma notícia que eu achei bárbara. Por exemplo, o colaborador, ele trabalhava em home office e foi mordido pelo cachorro, ele entrou contra a empresa. Amigo, o cachorro é seu. Você não tinha que trabalhar com o seu cachorro no lugar de trabalho. Olha a cara do cara. Não, é porque eu fiz direito 7 para 8 meses. E aí eu tenho uma experiência de vida. Eu falei assim, mas um bom advogado trabalhista... Não, ele perdeu. Mas eu falo assim, o que eu acho... Ele perdeu, mas é possível, sei lá. É possível porque, por exemplo, teve um outro caso, e esse eu nunca me esqueço, que o colaborador, ele estava indo para o trabalho e bateu... A caminho do trabalho já configura, né? Eu falo, tudo no direito depende. Depende de como aconteceu e de como foi feito.
Ele estava indo para o trabalho e bateu no cachorro, ele se acidentou. Ele entrou contra a empresa. E aí ele ganhou. E o que a empresa fez? Entrou contra, deveria ter feito, né? Entrar contra o dono do cachorro, porque daí já há pertinente a um terceiro, e não necessariamente a empresa, embora ele estivesse indo para o trabalho. Então, eu acredito assim, a gente tem um judiciário para dar um amparo, mas algumas vezes esse judiciário, ele é um tanto quanto arbitrário. Sim. Depois é um outro convite que eu faço já para a doutora só foi. Mariana, porque você vai fazendo um mundo jurídico lá com o Benedito, porque eu só vou aprendendo e escutando. Não, e deixa o empresário, muitas vezes, no insegurança jurídica. Total. Porque você está fazendo por um caminho, se blindando, no aí vem... Todos os dias, Todos os dias, né? O empresário vive. A frase clichê que o Brasil não é para amadores... Total. É uma verdade Total. Absoluta, né? Porque cada dia você se depara com uma nova lei, com uma coisa que você fala, mas até ontem era branco, agora era preto, e assim, do nada, né? Então, complexo. Não fica falando sobre o mundo jurídico aqui, não. Você gosta, né? Não, eu não gosto. Não? Eu não gosto. É questão que, pela minha falta de experiência em algumas situações, eu me prejudiquei muito. Então, isso marca muito, né? É isso. E a gente fica tentando estar mais atento, né? Mais ligado nas coisas. E como a gente agora, nós fizemos o episódio aí do mundo jurídico, lançamos, tal, lá do etc., com o doutor Benedito, e aí vocês falando isso daí, eu falei assim, nossa, é muito tema que dá para ser aplicado, né? Nossa, mas demais. Vamos dar continuidade, eu peço desculpas a vocês. Imagina. O que mais? Eu preciso saber mais sobre o conselho, o que vocês projetam, né? Foi startado no dia 8 de abril, né? Esse trabalho que eu falo, a primeira reunião, não é isso? Isso, sim. A próxima já tem data? Já. A próxima é agora dia 22, terça-feira, às 18h30. E o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer... As reuniões são quinzenais. 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 É bom passar para o pessoal em casa, então. Então, as reuniões são quinzenais. Uma terça-feira às 8h30 da manhã e depois de 15 dias, terça-feira às 18h30 da manhã. Porque a gente 18h30 da tarde. 18h30, isso. Tá. A gente vai testar, né? Ver qual que é o melhor horário. Se o melhor horário é de manhã, que a empresária, antes de ir para a empresa... Até isso vocês têm a sensibilidade de fazer, Sim. né? Porque cada uma tem uma agenda, né? E aí você sente, né? O que vai... A adesão, né, do melhor horário. É igual digital, tudo é teste. Clichê isso. Tudo é teste, vamos testar, não tem garantia. Mas claro que a gente faz um bom trabalho, a gente só vai ver qual que é o melhor horário. Então a gente fez 8h30 da manhã, foi bem legal. Maravilha. E agora, terça-feira, a gente vai fazer às 18h30. E a gente já tem um calendário com todas as datas pré-fixadas para que as empresárias possam se organizar. Isso, até o final do ano. E a última reunião é 9 de dezembro, né? Aí entrei em recesso por conta do mês, né? E retorna no ano seguinte. Isso. Vocês já jogam as cartas na mesa para vocês terem um planejamento. Nós gostamos Isso é de muito planejamento. melhor, né? Isso é muito melhor, né? Mas não é aquele planejamento que fica na gaveta, a gente executa. Sim, não, é só você escutar os pilares, produção, desenvolvimento e o network, né? Então, você tem que ter entrega. Tendo entrega, esses pilares têm que estar muito legal. E assim, a gente está bem empenhada, sabe, em fazer um excelente trabalho, a gente está bem motivada. Pra você ter ideia, assim, né, na primeira a gente sentiu que na hora da apresentação as mulheres, algumas se perdem ainda na hora de falar delas. Então, o próximo a gente já vai ter uma gamificação para ela se apresentar. Então, vamos tentar desenvolver isso da melhor forma. Por quê? Os homens, eles são muito objetivos. E o homem tem mais facilidade de fazer network. Pode observar. Eu não tenho essa visão. Você é homem. Você já está aí. Não. Você já está aí. Quando, por exemplo, a doutora Mariana falou sobre... existem estudos dizendo que, né, que a mulher tem mais
dificuldade, como que é? Síndrome da impostora. Tal. Aí tudo bem, porque aí tem estudo. Mas falar que eu não acho, eu conheço inúmeros homens. Eu vou dar um exemplo para você. Eu comecei a fazer parte de comunicação para vencer um problema meu. Eu não conseguia falar na frente de uma câmera de jeito nenhum. Então não foi porque isso. Eu amava assistir podcast, que é um instrumento que eu falei, cara, é coisa que eu quero. Nossa, é muito bom. Eu me encontrei na forma de, né? Enfim, de análise, em vez de forma de entrevista, sentado, protocolo, padrão, isso e aquilo. Quando eu vi aquele formato, eu falei, né, é diferente. Mas eu nunca me imaginei sentado fazendo um podcast. E o Paulo me ajudou muito nesse processo de falar assim, cara, você conversa bem, se comunica, isso, não sei o que lá. Se você assistir o primeiro episódio, vocês irão entender o que eu tô falando. Então foi para vencer. Mas você vê que legal, você foi se desenvolver. Foi sendo lapidado. Tudo bem, mas... tudo é treino. Fez 1, fez 2, a gente vai melhorando. Mas eu acho que isso daí é muito mais... É a mesma coisa que você falou, assim, do homem e da mulher, do padrão, né? A gente está discutindo agora o mundo do padrão. Eu acho que é questão de responsabilidade a mulher e do homem. Se o homem e a mulher têm responsabilidade, aí você falou uma característica que a mulher tem menos do que o homem. Eu não acho, eu acho que os dois têm iguais. Então você observa. Do que era? Teve uma rodada... Porque a Roberta fala isso principalmente por conta das experiências que nós tivemos ao longo das reuniões dos Conselhos da Mulher. Aí eu já vou retirar meu... essa questão que ela... Não, imagina. Vocês vivenciaram. Sim, e não só aqui, eu já via isso acontecer em São Paulo. A mulher, ela, na maioria, não todas, né, mas algumas, a gente tem hora que a gente tem dificuldade de ser objetiva. É para você falar o seu nome, o que você faz, o nome da sua empresa. E aí, muitas vezes, o que a mulher faz? Eu sou mãe, casada com o João, tenho 2 filhos. Aquele momento em específico é para você falar sobre o seu profissional. E muitas vezes a mulher não consegue desligar o profissional do pessoal. E por óbvio, a gente leva o pessoal sempre. Mas naquele momento ali, a intenção é focar em um único aspecto. E a gente percebe que as mulheres têm essa dificuldade. Sim. Entendi. Então, por isso que agora a gente já vai criar uma outra... Vamos testar, né, uma outra forma de fazer isso. Legal. Gostou? Legal. Mas para você ver assim, eu percebo que as mulheres, elas ainda são tímidas num ambiente mais de network quando tem um homem e a mulher. Vou te dar um exemplo. A gente teve a primeira rodada de negócio da Associação Comercial, que foi finalzinho de março, eu participei. Cheguei super cedo, coloquei minha bolsa lá numa mesa redonda e fui lá interagir com o pessoal. Daí chegou uma outra mulher, sentou nessa mesa, fui lá, cumprimentei ela. Tô lá interagindo. Quando eu voltei, só tinha mulher na mesa. Entendeu? Entendi. Só tinha mulher. Por que não estava misturado? Porque nós ainda temos... eu não sei se é uma vergonha, um receio. A gente é tímida ainda. Pra ficar assim já, tipo, vamos estar só com homem, vamos fazer negócio só com homem, vou sentar aqui só com homem. Tanto que daí na primeira rodada sentaram só 2 homens na nossa mesa. Foi até engraçado. Daí tiveram que ouvir todas as mulheres falarem. Aí depois, claro, a gente misturou porque tinha a dinâmica lá, tinha a ferramenta, né, de como era a rodada. Mas eu sempre percebi muito isso. Não Mas tem. Isso a gente vai desenvolvendo, né? Assim, as que despontuam e despontaram, né, lá mais para trás, são as cascudas, né? São as que enfrentaram e né? A gente... E aí vocês vão, a sociedade, eu acho que vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Ela vai evoluindo e aí as coisas, né, os velhos costumes já morreram, então o que acontece hoje... se existe uma diferença, isso daí, uma outra geração, daqui a pouquinho já foi embora, que é assim, não tem muito, né? Olhando em retrospecto, né? A gente que já tem 20, eu e a Roberta, já mais de 20 anos de carreira, quando a gente começou a trabalhar para hoje, já é um outro momento. Opa, né?
Com certeza. Mariana já bem mais jovem, mas eu já percebo, assim, diferenças. E hoje, aí eu posso estar errada, né? Não me julguem, pessoal. Sem cancelamento, por Sem favor. cancelamento. Mas é uma percepção que eu tenho, até por ter filho adolescente e conviver, né, com os adolescentes e tudo. Essas gerações mais jovens, me parece que eles têm mais espaço para ser o que eles são. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, na escola, né, eu vejo um monte de menina de cabelo roxo, rosa, cabelo curto, cabelo comprido. Antigamente. Os meninos também, né, diferentes. Na minha época de escola não existia isso. E no mercado de trabalho também, até foi interessante que meu marido fez uma viagem de visita a várias empresas em São Paulo, empresas grandes. A gente se conheceu trabalhando há 20 anos atrás, né? E aí ele falou assim, Bianca, o ambiente hoje é totalmente diferente, porque na minha época não se usava tatuagem, as pessoas não saíam muito de um padrão. Hoje, ele falou, eu vi pessoas assim, sendo o que elas queriam ser, em termos visuais, né? Em termos de posicionamento. Então, eu acho que isso já mudou um pouco. Mudou né? muito. E até essa questão da rixa, da briga e do feminismo e machismo e tudo isso, a gente vem avançando, né? Lógico. Fez eu me lembrar de um acontecimento. Eu fui para São Paulo a trabalho, depois fui mudar de empresa e teve um momento que eu fui procurar trabalho. Eu lembro que eu cheguei para fazer uma entrevista e tinha várias pessoas numa empresa lá na Paulista. Eu observei, todas as mulheres estavam de calça preta e camisa branca. Todas. Quem não estava de calça preta era uma saia preta. Mas é isso mesmo. Até o joelho. E os homens, eles estavam todos de calça preta. E assim, uma camisa branca, uma cor clarinha e um paletó. Falei, Terno, gente, né? uniformizado para fazer entrevista. Então, assim, a gente tinha um padrão, né? A gente tinha que seguir aquele padrão. E hoje não, hoje é totalmente diferente. E eu acho que é libertador. Sim. Porque você é você mesma. Né? Hoje existe bem mais espaço para isso. Sim, Né? Total. Eu tinha 14 anos, eu acho. Tô falando isso daí porque serve para até mostrar para os empresários, para a sociedade como um todo, que as coisas estão mudando, né? E isso não é nem questão de... Já mudou, já mudou. Questão de gerações que vão se indo embora e as que estão vão acompanhando essa mudança. Eu tinha 14 anos, eu tinha cabelo comprido e furei brinco, coloquei brinco numas férias que eu fui para Brasília. Eu fui para o primeiro dia de aula no Alexander Fleming. No outro final de semana, um colocou também. Olha! Aí a diretora que me ajudou muito na minha formação em relação a respeito, caráter e educação, fora minha família, mandou tirar. Porque eu estava dando exemplo errado e eu não queria aquilo no colégio. Meu Deus! Eu tinha 14, 15 anos, em 80 e, sei lá... foi chocante mesmo, foi chocante, né? E eu fiz pra chocar mesmo, porque eu achava legal, entendeu? Eu tinha um cantor lá na época, eu não sei se era Guns N' Roses, tinha não sei o quê, e eu nem sabia direito falar inglês naquela época, nada, nem até agora direito, também não falo tanto. E o que aconteceu? Olha aquela geração, hoje você tem um brinco, você tem Você vai, entendeu? Ou seja, é questão de geração, é questão de tempo. Mas agora, mudando para a parte do empresário, da empresária, hoje está muito linkado com competência. Cara, hoje é de entrega, entendeu? Você entregou aqui, tal. Em linhas de produção, alguma coisa assim, as mulheres também já estão inseridas, então algumas coisas que precisa ter um pouco mais de força, né? Mas tem outras coisas, funções que a mulher é muito mais de entrega, né? Os homens demoraram muito tempo para entrarem no setor de gastronomia. Era os cascudos que batiam de frente contra aquela, entendeu? Então, eu acho que é muito mais adaptação cultural, entendeu? De conforme as coisas vão. Eu estou aqui falando sobre sociologia, antropologia e elogia. Mas o dia que a gente tiver um mundo absolutamente equilibrado, vai ser um mundo ideal, né? Mas, Bianca, nós nunca teremos um mundo equilibrado. O que eu acho é que as normas precisam equilibrar
tentar equilibrar as condutas. É só isso, porque o mundo equilibrado, eu acho que é muito... É exigir demais do ser Não, humano? não é, porque depois que você tem livre-arbítrio, né? Vamos fazer um outro episódio depois sobre isso. É muito bom conversar com vocês. Ou talvez, corrigindo a minha fala, é um mundo com oportunidades absolutamente iguais. É isso. Né? Aí as normas as normas conseguem regular isso. É isso que é importante. E a responsabilidade e a entrega, que são a cereja do bolo de cada ser humano, não é de cada homem, de cada mulher. Né? Sim. Mas é isso, né? É bom demais conversar com vocês. Pena obrigada, que eu não estarei nos episódios com vocês, ou um ou outro que nós estaremos, que vocês vão trazer muita gente, né? Muitas empresárias para contarem cases, histórias, né? Mas eu estarei ali acompanhando, né? Mas você está convidada a participar uma hora lá, falar com a gente, né? No Conselho da Mulher. Com certeza. Você vai, com certeza. Não, eu tô falando, vocês têm uma energia muito legal. Ai, que bom, obrigada. Muito legal, de verdade. Mas eu acho que, para encerrar, né? Eu acho que a gente pode reforçar o convite às associadas também da casa, que muitas eu acredito que ainda não sabem que a gente tem o Conselho da Mulher, que é um espaço para vocês, empresárias. Quem ainda não é associada da casa pode ir participar de uma reunião para conhecer a casa, conhecer o trabalho que a gente faz lá, conhecer outras empresárias também. Lá é um lugar seguro, um lugar para quem quer se desenvolver, para quem quer também contribuir. Então, estão todas convidadas. Legal demais. Passe um recado, né, para o pessoal em casa também, por favor. É um lugar de conexão, de insights, de energia boa, de negócios e de amizade também. Então, não percam. Legal demais. Venham fazer parte, porque é um ambiente sensacional. Eu tenho só gratidão a dizer a vocês, né? É muito bom estar perto de vocês três, de verdade. Eu estou muito feliz de iniciar esse ciclo dentro do Hub, juntamente com o conselho, né? Da mulher empresária, mulher e executiva. Isso. Né? Empresária executiva. Empresária executiva da Associação Comercial. Parabenizar, Renato, presidente, e todo o mundo administrativo, tá, da estrutura da associação, essa capacidade de conectar, né, como vocês estão possibilitando e colocando pessoas sensacionais, empresárias, né, sensacionais diante desse conselho, que com certeza, através do Hub, né, e desse veículo de conteúdo, elas estarão passando muita experiência, muito conteúdo, muitos cases disso, insucessos que viraram sucessos e sucessos e sucessos e sucessos. E eu desejo a vocês sucesso. Muito obrigada. É isso que eu desejo a vocês. Para nós. Para nós. Espero que tenham gostado, tá certo? Qual é o contato? Por favor, eu tenho que falar. O Instagram da Associação Comercial. E eu gostaria de perguntar, Roberta, qual é o contato, ou a empresária que verá, né, esse episódio, esse conteúdo, que possa entrar em contato para pegar informação em relação ao conselho? Sim. Pode entrar em contato com 33125000. Falar com a Associação Comercial, falar que quer participar de uma reunião do Conselho da Mulher, será muito bem-vinda. Isso é muito importante. E nas redes sociais da associação, tá certo que nos materiais, nos cortes, todos, nós já estaremos, né, como já estamos disponibilizando a vocês. Até o próximo episódio, juntamente com elas, tá certo? Porque isso aqui é delas. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.